A série que conta a história da Libertadores chega hoje aos anos 90, a década em que o Brasil finalmente dominou a competição. E aí, o que a gente fez? Foram 6 títulos. E para contar as histórias dessas conquistas, a gente reuniu 6 campeões. Brasileiros não sabem jogar a Libertadores. Eles têm medo. São fracos. Não aguentam a pressão. Até os anos 90, era bem comum ouvir comentários assim. Afinal, em mais de 30 anos de disputas, os clubes nacionais só haviam conquistado 5 vezes a taça. Um panorama que mudou na década mais vitoriosa do Brasil no torneio. É do Brasil! 6 títulos. A bola batida pro gol! 6 vencedores incontestáveis. A chance lá atrás, ele venta o pé direito, bateu! E a Libertadores, enfim, aprendeu a falar português. Eis os campeões que deram um novo rumo à história. Dali em diante, cravar o nome nesse troféu ficou bem mais comum para os brasileiros. Por isso, reunimos convidados especiais. Ronaldão, Vitor, Paulo Nunes, Marcelo Ramos, Donizete, Oséias. Representantes dos elencos vencedores dos anos 90 para contar como tudo aconteceu. E o curioso é que nenhum desses times começou o torneio com cara assim de campeão. Olha o Cruzeiro de 97, por exemplo, perdeu os 3 primeiros jogos, trocou de técnico, se classificou em segundo na Bacia das Almas. Na hora do mata-mata, Marcelo Ramos chegou pro time. Então eu vou começar com você e você pode ser sincero, hein, Marcelo? Sim. Quando você pisou no Cruzeiro lá em 97, você achou que aquele time seria campeão da Libertadores? Claro, né? Tinha que acreditar, né? Não, falar a verdade, né? Porque essa parte da fase de classificação eu não participei, né? Eu estava na Holanda e aí era praticamente a base do time que foi campeão da Copa do Brasil em 96. Aí eu cheguei junto com o Gotardo pro mata-mata e aí o time cresceu de produção, né? Ali a gente começou a atropelar todo mundo. O desafio das quartas de final era crucial. Um duelo com o Grêmio, papa-títulos da época. 2-0 Cruzeiro no jogo de ida. Trabalho do time do Grêmio, como vai chegando. Boa bola, Zé Alcino limpou, bateu! E no retorno... O Grêmio é um time que nunca pode ser considerado derrotado. É um time que nunca desiste. Você tava, Paulo? No... Tava, não. Foi poupado. Foi poupado. Eu estava na Copa América, eu e Donizete passeando na Copa América. E aí o Grêmio, a torcida do Grêmio hoje é revoltada, né? Não eu agradeço ao Zagallo por ter sido convocado, mas nós pedimos para eu voltar para fazer um jogo e a torcida do Grêmio ficou revoltada porque eu não joguei. Olha o cruzamento. Danley não foi, olha o Fabinho onde tá, pode acabar como herói! Todo respeito ao grande jogador que você foi, mas se você viesse também, acho que a gente ia atropelar. Eu acho também. Essa confiança foi construída no campo e também na churrasqueira, pelo técnico Paulo Autuori. A gente ficava, né, do meio-dia até as 3 da tarde, ficava a comissão técnica, depois eles iam saindo e a gente ficava até as 3 da manhã, né? E ele não gosta, né? Ele não gosta, né? De churrasco em churrasco, eles chegaram na semifinal. O bicho pegou lá em Santiago, né? Porque a gente ganhou de 1-0 no Mineirão, né? Eu fiz o gol de cabeça. E foi uma pressão muito grande o segundo jogo lá, porque teve a confusão, né? Mas graças a Deus eu fui o último a bater o pênalti. Quando eu faço o gol, a gente comemora e até chegar no vestiário, a porrada já estava... A porrada come lá embaixo. Lá embaixo já, né? E não tem esse jogo de câmera como tem hoje, então dá pra soltar o braço fácil. Espina. Dida sensacional! O jogo revelou a coragem do time e o talento de um craque pra lá de sossegado. O Dida é do outro mundo, cara. Assim como os caras falam de Pelé, né? O Dida como goleiro é do outro mundo.
Solano bate bem na bola. Dida preocupado, fica pelo lado direito do gol. Na finalíssima contra o Sporting Cristal, foi numa defesa de Dida que a taça se cristalizou. Solano vai para a cobrança, pé direito, bateu, Dida! Ainda a chance, Dida de novo! Se o título vier, metade dele já tem dono, é do goleiro Dida. O Mineirão com 100 mil pessoas, né? Falei, agora a gente acha que não perde mais não. E aí, acho que 5 minutos depois, aí o Elivelton faz o gol de perna direita, né, Elivelton? Foi direitinho, pai. Aí explodiu o estádio, né? Olha o capricho na cobrança, a chance lá atrás, Elivelton, pé direito, bateu! Gol! Elivelton aos 30 do segundo tempo, na perna que não é a boa! Acabou! O roteiro do Grêmio em 1995 foi parecido. A classificação veio em segundo no grupo, atrás do Palmeiras, então campeão brasileiro. Quando os times voltaram a se encontrar, nas quartas de final, produziram um dos duelos mais lembrados da década. E ali era a nossa final. Essas confusões que começaram, foi o Palmeiras que começou a bater no Grêmio. E foram pro confronto. E no confronto com o Grêmio daquela época, era difícil ganhar. A situação do Valber ali é complicada, o Dinho perdeu a cabeça inteiramente, cenas lamentáveis. Danley entrou na briga, não sei se pode ser expulso, o Danley não tinha nada que entrar na briga. O primeiro jogo nosso foi absolutamente perfeito. E lá na frente as coisas deram muito certo. Era um dia eliminado do Jardel, né? O cabeçudo tava... a bola batia nele, entrava. Alô Nunes, se ele tira o cruzamento, Sérgio! Eles foram grandes jogadores, mas naquele jogo eles sentiram. Linha de fundo, olha o cruzamento! Foi 5, mas poderia ter sido 7, poderia ter sido 8. Do Grêmio! 5-0 em casa. Tudo resolvido, certo? Nós entramos totalmente desfocados. A gente faz 1-0 ainda. Isso. Aí a cobrança fechada, passou por todo mundo. Gol! Jardel é do Grêmio! Aí que a gente relaxou de vez. Capu faz a pinta, tenta, insistiu, Murilo, bateu, Capu! Gol! Quando a gente acordou, tava 4. Pronto. Chegou a dar a sensação que podia perder? Podia, se tivesse mais 3 minutos, a gente perdia. Ou tomava mais um para ir para os pênaltis. Isso era fato. A gente tomou 5-1, eu saí faltando 5 minutos. Eu fiquei os 5 minutos dentro do vestiário de joelhos. A final, pra valer, veio depois da passagem pelo Emelec. O adversário seria o Atlético Nacional. E aí, duas das figuras mais carismáticas do torneio ficaram frente a frente. Os colombianos tinham o goleiro Higuita e o Grêmio. O Jardel, além de fazer muito gol, ele era muito burro, entendeu? As frases que ele tinha, a gente tinha maior alegria. Então ele era um cara que deixava todo mundo alegre. O Jardel falava clássica, clássica e vice-versa. Eu e o Dinho e você, Paulo Nunes, vamos fazer uma dupla sertaneja. Ô, Jardel, são 3, Jardel, não são 2. Se jogar a Libertadores era diferente, ganhar a Libertadores é diferente também do que ganhar outro título? Muito. Só de falar assim, eu já arrepia. É uma coisa absurda, que é uma coisa que te leva ao êxtase. Não acredita, Alexandre. Mete a cabeça nela. Vai embora, Alexandre. Caiu na área. Ficou pedindo pênalti. O juiz vai dar o quê? É pênalti! Autoriza o juiz. Partiu Dinho. Pé direito. Bateu! Gol! Faça a sua festa, ela começa aqui e vai se espalhando em Porto Alegre, por todo o Rio Grande. O Grêmio é o grande campeão da Libertadores de 1995. Antes de pensar em título, o Vasco de 98 correu o risco de nem se classificar para os mata-matas.
O time ficou sem vitórias nos 3 primeiros jogos. Sobra do Ramon Ramírez, o passe na frente, saiu o Germano. Para não ser eliminado, ainda na fase de grupos, era preciso derrotar o Grêmio. Donizete resolveu agir. Quando eu cheguei no time, o Lopes queria que eu marcasse. Pô, então isso é normal do Lopes. Eu falei, Lopes, não dá. Não, você não mete nada, faz o que eu tô falando. Aí não dá. Cheguei pros caras lá que são mais... Mauro Galvão, os caras lá que já estavam mais próximos do Lopes. Falei, pô, não dá forma de você jogar. Fala pro cara pra me soltar um pouco mais, pra me jogar. O Lopes chegou pra mim e falou assim, você é fofoqueiro. Eu falei, por quê? Vocês já foram pro Mauro Galvão, pra fulano, é o seguinte. Tá bom, você vai jogar contra o Grêmio. Vou te soltar, vou te dar liberdade. Mas se você for mal, você não joga mais, hein? Ó, que pressão. Olha só, tomar uma dessa nas costas. Aí o Mauro Galvão, e aí, como é que foi o papo? Falei, beleza. Tranquilão. Aí começou o jogo contra o Grêmio. Pô, fui bem demais, deu passo pro Luizão. Fiz um golaço, ganhamos de 3-0, fui o melhor em campo. Aí ele, agora você pode fazer o que você quiser. Liberou. Ele fez e contou com a ajuda de um elenco que mesclava experiência com uma juventude abusada de nomes como Pedrinho e Felipe. Cara, se divertia jogando, assim, pô, gente, bicho pegando aqui, se divertindo, dá bacana. Felipe dá bacana com facilidade e tirava sarro do cara, o cara ficava pé da vida ainda, ele e Pedrinho. Com esse clima bom, o time eliminou Cruzeiro e Grêmio, os 2 últimos campeões do Brasil no torneio. Na semifinal, contra o River Plate, Donizete deixou o Vasco em vantagem. Só que no jogo de volta, os rivais trataram de igualar tudo. Até que, na reta final da partida, ocorreu essa falta. E foi mesmo, a Monserrat entrou rachando ali pra cima do Wagner. Eu cheguei perto do Juninho, conversei, Juninho, faz esse gol aí, pelo amor de Deus. Não aguento mais, não. O pessoal tá grande, moleque. Calma, pai, calma. E ele focado na falta. Focado na falta. Eu falei assim, nossa, tem que ser gol, é agora. Juninho, pé direito na bola! Gol do Vasco! Juninho na cobrança de falta! Quando ele entrou, meu irmão, aí, Vitor, alegria. meu irmão, agora ninguém era. Antes de encarar o duelo derradeiro contra o Barcelona de Guayaquil, era preciso derrotar um adversário inusitado, o sono. A palestra do Lopes era 1h30, né? Não tem como não dormir na palestra do homem. É linda a palestra dele, né? Inteligentíssimo. Até o... Mas de vez em quando dá sono, que é 1h30. Donizete, acorda! Como você tá, Donizete? Vamos concentrar, Donizete. Olha o Donizete, arriscou, bateu de longe. O Vasco cravou 2-0 após aquela palestra. Faltava se aventurar no jogo de volta. E que aventura! Sempre tem um que vai lá no campo primeiro. Acho que foi o Bebeto. Lembra o Bebeto, preparador físico? Pra ver como tá. O Bebeto vai pra ver como é que tá. E aí a gente apareceu, volta o Bebeto. Ô, Lopes, tem 65 mil já lá no campo. Entendi. Pô, pensei que o Lopes queria falar um negócio mais tranquilo. As perninhas não, já começam a ficar aqui. E aí foi uma guerra danada, fumaça e tudo. Eu falei, pô... Se é um time que não tinha cara malandro de bola, que já sabia que ele fazia parte, né? Já era, meu irmão, a gente perdia. Tentativa de segundo gol para Donizete, tem a chance, pé direito, bateu. Gol! Do Vasco! Acabou! É campeão! O time era tão bom que podia lutar pelo bicampeonato. Só que outro clube, sedento por uma taça, apareceu no caminho. Eu lembro muito bem que o Palmeiras, enfim, a Parmalat montou um time para chegar mesmo, para ser campeão. O Palmeiras também passou em segundo no grupo e precisou encarar o então campeão já nas oitavas de final. Nós percebemos que essa Libertadores era nossa quando nós
Ganhamos do Vasco lá, cara. Na minha concepção. A enfiada para Paulo Nunes de calcanhar, bonito toque para Alex. Voltou para Paulo Nunes, outra vez para Alex, chegou, olha o gol! Gol! A fase seguinte reservava um desafio inédito. O primeiro encontro entre Palmeiras e Corinthians no mata-mata da Libertadores. No pé direito na cobrança, Marcos vai para... Daí ele se mostrou que era um goleiro de campeão, de vitorioso. Bateu de Ney, jogou pra fora! Já tinha, pelos treinamentos ali e tal, vocês viam que ele era bom de pênalti, tinha alguma coisa ali, ou foi surgir naquele momento ali, naquela decisão que vocês viram que o cara sabia jogar? O Marcão era preguiçoso mesmo. Não era treinando, não. Lá vem Vampeta, ele o Marcos, partiu Vampeta, Marcos pegou! Bateu muito mal, Vampeta bateu no meio do gol. Você eliminar o rival, deixar fora de uma Libertadores, cara, é muito gostoso. Jogo de peso. Partiozinho, bateu, é gol! É do Palmeiras! Motivado pelo triunfo no Clássico, o time passou pelo River Plate e depois perdeu o primeiro duelo da decisão diante do Deportivo Cali. Perdemos de 1-0 o jogo, perdemos de 1-0. Isso. Lá no vestiário falou, esse título ninguém tira, Ninguém é nosso, tira. é nosso. Fácil? Não foi bem assim. Chegada do Palmeiras, Rogério, Paulo Nunes, toca pra dentro, perigo, teve uma mão ali, pênalti. Vai lá o Evair, pé direito. Aí eu falei, agora vamos atropelar. Mas em seguida, Em seguida... Olha o Bedoya, chegou, cortou, caiu, pênalti. Eu acho que não foi pênalti não, foi, pai? Ele deu um carrinho na bola. Olha a cobrança, gol! Aí surge a Zeinha da Bahia. Zinho tocou pro Júnior, pra dentro, gol! Time montado para jogar Libertadores, para ganhar Libertadores, primeiro pênalti. Ele com tudo da Mel, partiu, bateu na trave, perdeuzinho. Deu aquele baque. Meu Deus, será que não vamos perder em casa? Partiu Bedoya, foi pra cobrança, na trave! O Zapata sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora! O Palmeiras é campeão da Libertadores! Isso é história, e história ninguém tira. Palmeiras é o único título que o Palmeiras tem na Libertadores. Ficamos marcados na história. Foi a gente. Então, assim. Essa taça é pesada, hein? Teve meu amigo, teve o Palmeiras da academia, parabéns. Teve o Palmeiras do sindicato, parabéns. Mas a Libertadores só foi a gente. Foi o título derradeiro da década de 90, nos pênaltis. Exatamente como que deu início a tudo isso, lá em 1992. O time deu pinta de campeão no primeiro jogo das semifinais, com um 3-0 sobre o Barcelona de Guayaquil. Mesmo assim, houve muito sofrimento na volta. Eles pintaram o vestiário de amarelo, uma tinta forte. Colocaram uma caixa de som, um barulho. Caixa de som, assim, na porta da janela. E aquele não conseguia trocar dentro, o cheiro de tinta. Nossa. Aí você ia aquecer lá fora. E só pilha, copo, água. O próprio Tele falava assim, ó, os atacantes, lateral, a gente dava carrinho, não cai no chão. Se você caía no chão, os caras pisavam. Pisava no gogó, pisava em tudo, né? Não podia cair. Não podia, que ficava em pé. E aí pegamos o Nils. Isso, final é com o Nils. Com o Nils Old Boy. Vou te perguntar o seguinte primeiro. O primeiro jogo é lá. E a gente foi olhar aqui o que se dizia na imprensa da época. E existia uma preocupação grande porque os caras que deram a dica do hotel pro São Paulo eram os argentinos também. E no mesmo hotel estava hospedado, as modelos estavam de um concurso lá. E o que a gente leu ali é que os caras do São Paulo espalharam um monte de segurança lá. E aí, é verdade lembrar esse Não consigo lembrar isso. Essa lembrança não tem a mente. Talvez porque era muita pressão, né, do jogo, né? Exatamente. Aí 1-0, aí perdemos o jogo de 1-0, mas jogamos bem com personalidade e tal. Então terminamos o jogo com uma derrota. Falei, vamos decidir em casa agora no Morumbi. O Morumbi com mais
mais de 100 mil pessoas no silêncio. 40 e poucos minutos, o Miller sai, entra o Macedinho. O Macedo entra, com aquela habilidade, ele sofreu um pênalti. Aí o Raí fez o gol 1-0. Aí foi pros pênaltis. E aí o Macidinho, tô com a perna doendo. Vai dói, pai, vai dói. Ai, olha, panturrilha. Vai dói, vai trava. Vai bater. Não tô bem. Ronaldo respira, partiu, bateu e... Tava treinado daquele jeito, treinei assim, podia dar um tapa do lado, eu falei, vou mudar agora, 130 mil pessoas aqui. A minha sorte é que o argentino seguinte que bateu já errou, isolou a bola. Assim, pelo meu pênalti não vai ser. Essa eu me livrei, Não tá na minha conta. Não tá na minha conta. Tomou o Izete, partiu o Gamboa, bateu. Zete! É campeão! É campeão o São Paulo! E que tal iniciar a edição de 93 já nas oitavas de final com uma revanche daquela decisão? E pior, perdendo de cara por 2-0. Nós sentíamos que na volta nós conseguiríamos reverter o resultado. E de fato aconteceu. Nós voltamos no Morumbi e ganhamos de 4-0. Então, a partir daquele momento, dessa vitória de 4-0, o time já incorporou de novo nas oitavas de final. Com mais 3 fases, estamos na final de novo. Essa tese foi colocada à prova logo no jogo seguinte, num duelo com o Flamengo. Eu joguei que eu estava lesionado, tive uma distensão muscular e acabei ficando fora. Tá valendo, Palinha pode ser, encobriu, olha aí, gol! Quando a gente pegou o time do São Paulo, Flamengo, a gente sabia que tinha que ser perfeito. E o Flamengo fez 2 partidas topíssimas. O São Paulo, naquela época de 93, tinha mais qualidade que o time do Flamengo. Olha a chance do São Paulo, Palinha bateu na trave, gol! Machucado, Ronaldão não pôde jogar a decisão contra a Universidade do Chile. Vai recuperar também essa carcaça aí também, a coxa desse tamanho, pô. Até pra chegar o ultrassom lá pra tirar. Ajeita no peito, bota na frente. O time era tão bom que nem precisou dele. 5-1 no jogo inaugural, que transformou a volta em mera formalidade. Você acaba ficando confiante, né? E nesse jogo você tem que estar focado, concentrado para você não errar. A bola vai para a área do São Paulo. Lunari! E o gol! E aí nós emendamos 2 Libertadores, que é um fato realmente histórico. Pode comemorar, torcedor do São Paulo! O futebol brasileiro comemora mais um título de bicampeão da Libertadores da América. São Paulo ainda venceu mais uma vez, em 2005. Assunto para a semana que vem. Os anos 2000 foram do Boca Juniors. 4 títulos. Sobrou pouco para os rivais. Mas pouco não é nada. Desde que a turma dos anos 90 ensinou o caminho, essa taça nunca mais ficou muito tempo sem que um time brasileiro cravasse o nome nela.